Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje eu vou trazer uma dica muito importante para quem foca em economia. Como melhorar a economia da sua embarcação. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastão, eu estou aqui para mais um vídeo. Antes disso, peço para vocês, deixem um like se vocês gostarem dessa dica. Muito difícil alguém trazer essa dica, eu já vi, é até difícil eu estar falando muito dela. E para quem quer seguro de embarcação, lembra você que tem uma embarcação independente do tamanho, mas que esteja documentada ou vai documentar, você pode estar fazendo o seguro dela, tá? Link aí abaixo da nossa seguradora parceira Iuli, beleza? Bom, o que acontece? Eu sempre falo do hélice. Sim, hélice e tal, qual que é a regra básica? Eu sempre falo para a gente colocar a maior hélice possível, porque vai dar mais top speed e tudo mais. Às vezes você vai ter um consumo mais até interessante, beleza? Mas a gente consegue focar mais no consumo ainda se a gente modificar algumas coisas no hélice da embarcação, entendeu? Porque o que acontece? A gente sempre fala, a maioria das pessoas vai falar de quê? De passo de hélice. Passo, como eu já expliquei diversas vezes, a hélice, né, ela dá uma rotação, ou seja, quando ela completa uma volta 360, ela tem um deslocamento. Esse deslocamento se dá pela medida de passo, ou seja, quanto menor o passo, a rotação dela é menor essa distância, quanto maior essa distância. Então, quando a gente faz o cálculo de rotações do motor, por exemplo, o meu motor ele atinge 6.000 rotações, então 6.000 vezes a sua hélice está rotacionando 360 em 1 minuto. E aí o passo maior, a distância vai ser maior. Para a distância ser maior, a gente tem a velocidade maior, entendeu? Isso é por isso que a gente fala muito de passo. Mas a gente tem dois fatores que influenciam bastante, que é a questão das lâminas, a quantidade de lâminas e também o diâmetro. Isso mesmo. A Mercury tem um modelo de hélice que é muito comum, vem bastante já no nosso Brasil, que é Inertia Eco. A Inertia Eco, se você ler na caixa, teoricamente você olha e diz, Inertia Eco lembra economia de combustível. E o que ela tem de diferente das outras hélices logo de cara que a gente vê? É o diâmetro. O diâmetro dela é grande, velho, entendeu? Logicamente, a gente tem que entender uma coisa. É meio que quase proporcional à medida. Se você aumentar muito o passo, você tem que manter ou diminuir o diâmetro, entendeu? Geralmente os motores menores, vou falar do meu 115, por exemplo, você começa numa 17, 14, aí você vai, por exemplo, para uma 19, 14, aí você vai para uma 21, 13,5, aí você vai para uma 22, 13, um oitavo, entendeu? Então, para o motor conseguir ir desenvolvendo velocidade, o diâmetro ele vai diminuindo às vezes, tá? Isso depende de motor. Geralmente, motorização maior, acima de 200 HP, o diâmetro fica fixo, tá bom? Ele não muda. Ele é 14, 15, 15,6, 16, ele não muda esse diâmetro, porque teoricamente você só está mexendo no passo porque o motor já tem muita força. E o diâmetro, ele meio que força muito o motor quando você aumenta. Ele meio que faz o motor ter que ter torque, entendeu? Por isso que a maioria dos motores menores, você consegue pôr até um passo grande. Você consegue, às vezes, pegar um 40 e colocar uma hélice de passo 15. Mas o diâmetro é 10 e pouco, entendeu? Não é um diâmetro 13. Por exemplo, até um problema que eu enfrento no meu 60 Race, porque o 60 Race ele utiliza uma rabeta meio que de 90 de 115. E aí o diâmetro é grande, só que o 60 Race ele tem velocidade, ele não tem torque, entendeu? Aí o diâmetro grande, 13, 13,5, faz eu ter que usar um passo muito pequeno. Aí o motor não desenvolve o tanto de velocidade que eu gostaria, mas fica econômico, entendeu? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente está focando em economia, a gente tem que pensar em velocidade média da embarcação. Então esquece top speed. Lógico, você sempre vai colocar um hélice que fique dentro da rotação máxima do motor. Lucas, o meu tem que bater de 5.500 a 6. Você tem que colocar um hélice que dê nessa rotação, entendeu? Porque é onde o motor vai ter o desempenho máximo dele e ele vai ter uma melhor eficiência. Lembrando que alguns motores, como a própria Yamaha, se você está utilizando um hélice que não atinge a rotação máxima e for constatado tudo na assistência técnica, você perde garantia, tá? Isso é um dos protocolos da Yamaha.
Quando você começa a colocar um diâmetro de passo maior, ou seja, Lucas, eu tenho um barco que eu tenho um hélice de 21, 14, 21, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo, um diâmetro 14, passo 21. Cara, numa velocidade de 30 milhas, Lucas, eu estou gastando 25 litros. Eu gostaria em 30 milhas, diminuir o meu consumo um pouco. E o que a gente tem que fazer? A gente meio que tem que fazer o motor ter mais torque em baixa. A gente meio que faz isso, porque a gente sabe que a curva de torque e potência do motor, teoricamente, é a mesma. E como é que a gente faz isso? Faz ou aumentando o arrasto, ou a hélice sendo mais pesada embaixo, fazendo o motor ter que meio que dar mais torque, entendeu? E um dos principais pontos é o diâmetro. Então você às vezes tem uma, como eu falei, 14, 21, você diminua o passo, você vai ter que diminuir, não tem pra onde correr. Por exemplo, se for uma Inerte Eco, o diâmetro é 16. Então, cara, você vai pôr uma 16, 19, uma 16, 18, entendeu? Vai, com certeza, aquelas 30 milhas que você tá gastando 25, vai diminuir. Vai, tipo, 30 milhas vai por mais 22. E sim, às vezes diminui bastante o consumo. Só que você tem que entender uma coisa, o seu consumo médio vai ficar melhor, o seu média por galão, quilômetros por litro vai melhorar, mas o seu top speed vai diminuir. Isso não tem como correr, não tem como aumentar do mesmo jeito, porque mesmo você aumentando o diâmetro, porque querendo ou não, você pegar uma hélice, uma 21, 14 e uma 16, 21, por exemplo, ou seja, a mesmo passo e aumentar o diâmetro, sim, anda mais, porque você aumentou também o diâmetro, manteve o passo. Agora, se você diminui o passo e aumenta o diâmetro, ela anda menos, entendeu? Ela não anda igual, por exemplo, se fosse uma de diâmetro menor, ela vai andar até um pouco mais, porém ela não vai atingir, ela não vai ter o mesmo efeito de um passo grande, entendeu? Então, você pode focar nisso. Ah, Lucas, por exemplo, tem muita gente que fala, a gente fez um teste num BES, que eu acho que eu até postei ontem, a hélice que foi utilizada, eu falei, olha, a hélice para cá era uma 21, uma 14, 21, por exemplo, uma 14,5, 21, que é para poder ter uma velocidade, um top speed interessante, passar mais, ela deu 54 milhas, se eu não me engano, passar das 55 com mais folga e tudo mais. Só que o que acontece? Eu não tinha essa hélice em estoque. Vale lembrar que quando a gente pede o motor, é muito difícil a gente escolher hélice no Brasil. Eu não tinha uma hélice em estoque, eu tive que colocar o quê? Eu pensei, bom, eu vou tentar colocar uma 19, 14, por exemplo, diminuir o diâmetro, diminuir o passo e manter o diâmetro que eu queria, ou eu vou tentar tirar um pouco de RPM final, sim, o motor vai continuar dentro do necessário de RPM, mas eu vou fazer pesar um pouquinho mais para ficar mais econômico. Aí a embarcação ficou um pouco pesado a hélice, dentro do que pode ficar, só que a gente atingiu média com 225, 33 milhas, 21 a 22 litros por hora. Se fosse uma 1914, ia dar 33 milhas, só que ia estar gastando mais. Ia estar, tipo assim, gastando 23, 24, entendeu? Então essa diferença de diâmetro fez com que a embarcação ficasse mais econômica em média, tá? Não estou falando para você sair aumentando o diâmetro doidado, não. Aumente de pouco em pouco. O passo é mais fácil você subir passo do que você subir diâmetro, entendeu? Então realmente tenha certeza. Pô, eu tenho uma 14, 21. Tá com o motor tranquilo, eu vou colocar uma 16, 19 para ficar mais econômico. Mas pode ter certeza que essa 16, 19 às vezes pode pesar igual essa 14, 21. Ou, dependendo do motor, se o seu motor for um motor de potência menor, ele vai sentir mais, entendeu? E o outro ponto é quantidade de folhas, né? Eu já falei várias vezes disso, quando você coloca uma hélice de 3 para 4 folhas, você melhora a arrancada, você diminui a aceleração do motor para entrar em planeio também, entendeu? Então esse é um dos principais pontos. Quando você aumenta o arrasto, ou seja, de 3 folhas vai para 4 folhas, você tem uma folha a mais na água, você aumenta o arrasto, porém você vai focar principalmente nisso que eu falei para vocês. A aceleração do seu motor para a embarcação entrar em planeio vai ser menor. Isso eu já recomendo principalmente para embarcação mais pesada. Eu não recomendo muito você fazer isso para embarcação que você quer top speed.
Ah, Lucas, mas muita gente usa 4 folhas num BES e tudo mais. Não é nem tanto por economia, é mais pela arrancada, é mais pela questão de manobrabilidade, ter um barco um pouco mais na mão que a pessoa usa 4 folhas, entendeu? Até porque um top speed de uma 3 folhas de diâmetro grande vai ser melhor. Só que a 4 folhas tem um trabalho de subsuperfície melhor e tudo mais, não vou entrar nesse caso agora no momento. Então, você que tem um barco um pouco mais pesado, sente que tem que acelerar muito para o barco decolar, e aí quando ele decola você já está num RPM alto, acima dos 4.000, tenta pôr uma de 4 folhas, tá? Logicamente também você vai diminuir o passo dela, tá? Você vai diminuir o passo, aí não precisa diminuir 2 passos às vezes não, às vezes um passo, você diminuindo um passo já melhora. Tinha uma 22, tenta pôr uma 21, ou às vezes, Lucas, tem uma 21, vou pôr uma 19, testa, entendeu? Tem que testar. Infelizmente eu falo, Lucas, mas testar não dá para testar e tudo mais. Infelizmente é isso, a gente tem que testar, né, a embarcação. Então, vai e tenta pôr uma hélice de 4 folhas para justamente a sua aceleração, entendeu? Ou a embarcação entrar em planeio com RPM mais baixo, assim se tornando mais interessante, entendeu? Fica uma coisa mais interessante para navegar após ela planar. Depois que ela está planando, fica muito bacana, você consegue já ter uma melhor eficiência. Vale salientar, também não tem um top speed melhor do que uma 3 folhas, também provavelmente você vai diminuir, como eu falei, as medidas do hélice, mas para quem está focando em economia é importante saber disso, tá bom? Então esse videozinho que eu queria trazer para vocês é uma coisa um pouco mais teórica, mas muita gente tem curiosidade para saber como melhora a economia, tá bom? Então você já sabe, vá com mais forte e vá de Titã!